Boa noite, queridos. Vamos conversar um pouquinho sobre alfabetização. Quero ir direto ao ponto aqui com vocês, pontuar tudo o processo de uma maneira bem rápida e eficaz, né? A pré-alfabetização, ela é um assunto que tem sido tratado de uma maneira bem, como eu posso dizer, muitos processos, parece uma coisa muito complicada, parece uma coisa que preciso cumprir muitas etapas para eu conseguir fazer uma pré-alfabetização. E, na verdade, é uma coisa muito simples, né? E com os hábitos, né, que a gente estabelece ali, a gente acaba cumprindo, né, bem a pré-alfabetização. Então, é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Bom, primeira coisa, nós estamos falando aqui, né, os meus materiais e, enfim, tudo que eu conduzo por aqui é no método fônico. O que é o método fônico? É o método dos sons, né, dos fonemas, de que cada letra tem o seu som, tá? Então, quando eu falo da pré-alfabetização, eu vou lidar muito com essa questão do som, né? Vou fundamentar o meu ensino no reconhecimento desse som. Então, esse é o nosso objetivo principal, que as crianças sejam capazes de reconhecer os sons, saber qual é o som que cada letrinha faz. Obviamente que tem as letras que têm suas peculiaridades, né, que tem as suas variações, né, então a gente tem ali, digamos, a gente tem a letra X, a gente tem a letra S, né, a gente tem o C, então, da sua forma principal, inicialmente. Vamos esclarecer só algumas terminologias, tá? Então, no nosso idioma, nós trabalhamos com um alfabeto, tá? Então, isso daqui é uma letra, é a letra A. Essa representação aqui da letra A, nós chamamos de grafema, tá bom? Então, grafema é aqui a letra escrita. Essa letra A, ela tem um som. Todas as letrinhas têm um som. Então, qual que é o som da letra A? Vocês vão olhar nos livros aí, e aí vocês vão achar algo mais ou menos assim. Isso aqui é a representação de como a gente escreve o som do A. Qual que é o sonzinho que o A faz, né? Puxa o A aí do começo de uma palavra. Abelha. É esse som aí que vocês ouviram. Arrastado assim. Então, o som feito, escutado, né? A gente chama de fone, tá? Então, essa é a diferença. Fonema é a forma escrita e o fone é a forma que você escuta, que você diz. No método fônico, existem ainda variações dentro do método, tá bom? Então, há uma variação que diz que você tem que ficar nos fones, nos sons, por um bom período, que a criança aprenda a fazer todos os sons e tudo mais, às vezes ano até, só fazendo sons, sem relacionar com o grafema, sem relacionar aquele som com aquela letra, né? Então, vamos fazer sons, vamos adquirir toda a capacidade de associação, de escuta dos sons e reconhecimento. Ok. E tem a linha que eu prefiro, que dá um resultado mais rápido até, né? Que é relacionar o fone com o grafema. Então, desde o dia 1, a gente começa relacionando o som com aquela letra. Sabrina, você tira isso da sua cabeça? Como é que você faz assim porque você imagina que assim seja melhor? Claro que não, né? Existem muitas pesquisas a respeito de método fônico e a respeito de suas variações, né? E de como isso impacta os alunos e o andamento escolar no processo da leitura. Então, se você pesquisar, nos Estados Unidos há muita pesquisa sobre isso, porque lá, antes de nós, já passou por um processo dos métodos, da guerra dos métodos e tudo mais. Então, é uma coisa que lá já há muitas décadas, né, que isso está sendo mastigado, coisa que para nós ainda é novo, né? Você fala método fônico, os professores não sabem o que é nem como aplicar, né? Então, há já muita pesquisa a respeito desse campo. Você pode buscar aí no Google, você vai ter bastante material para ler. Então, vamos lá. Pré-alfabetização. Faço o que, então, na pré-alfabetização? Primeira coisa, você vai apresentar para a sua criança as letras e seus sons, começando daquelas que têm passagem livre pela boca, que são as vogais, A, E, I, O, U, tá vendo? Não tem nenhum impedimento, elas são muito mais fáceis de fazer, né?
Então, a gente começa com as vogais e as próprias vogais já indicam o seu som com muita facilidade, né? Então, a letra A, qual que é o somzinho do A? A, estica, né? Para que a criança consiga perceber. Então, tem até uma musiquinha do professor Carlos Nadalim, né? Do livro dele, que diz, né? As letras são como nós. Tem nome e também tem voz. Então, essa letrinha aqui, nesse formato, ela tem um nome. O nome é A. E o som que ela faz, a voz dela, é A. Além dessa apresentação, essa criança precisa ter contato com o idioma. Além desse falado nosso. Ela precisa ter contato com livros. Ela precisa ter contato com poesias. São importantíssimas. Por quê? A gente vai trabalhar também de uma maneira mais sutil. A questão das rimas é muito importante. A questão da aliteração, que é aquele som do comecinho da palavra, com ser capaz de identificar com qual som começa aquela palavra, né? Ser capaz de reproduzir sons. E as poesias, elas não dão muito isso, elas dão toda essa base. Então, se você tiver um bom livro de poesias, você vai ter, eu vou dar algumas indicações aqui, você vai ter material para trabalhar à vontade, né? Então, você vai trabalhar leitura, você vai trabalhar memorização de alguns poeminhas, né? Mesmo com as crianças pequenininhas, trechinhos, partes mais curtas. E dentro dessa poesia, você vai trabalhar outras bases da pré-alfabetização, como eu já disse. Aliteração, rima, né? Conceito de palavra, conceito de frase, tá bom? Isso de uma maneira muito lúdica. Hoje eu comecei com o Peter a primeira etapa da pré-alfabetização dele, que vai ser aqui no mundo das vogais. Vou mostrar para vocês como é que é a letra A. Olha só, a gente começa assim, ó. A da abelha, porque é fácil da criança relacionar e fazer o som inicial, tá? Então, vamos puxar esse A aqui, ó. Abelha. Olha o sonzinho que começa a palavra abelha. E aí, a gente vai mostrar para a criança os 4 formatos da letra. Não caia no erro de mostrar um formato só. Vamos falar só desse aqui, que é o mais fácil da criança fazer. E depois, lá pra frente, daqui uns anos, ela descobre que não é só aquilo. Que tem outros jeitos de fazer a letra A, né? Tem criança que não consegue escrever nem cursiva, não consegue reconhecer as letras. Como é que é mesmo? Porque gera-se uma dificuldade desnecessária. Você pode apresentar e deve apresentar desde o início nos 4 formatos. Então, hoje eu apresentei a letra A para o Peter pela primeira vez. O som que a letra A faz, que é o mais importante agora. Reconhecer o som. Ser capaz de ouvir abacate. Com que letra começa? A, porque fez o som da letra A ali no começo, né? Árvore, né? E assim por diante. E apresentei os 4 formatos da letra escrita. Ele olhou e falou assim, tá bom. Isso pra ele é A. Eu falei, filha, esse aqui é o A. Esse também faz A. Olha esse videozinho agora. Ó, nós temos que achar essas letrinhas que são A. Porque tem letrinha aqui que não é A, não. Vamos procurar? Essa letra A, cadê ela? Vamos procurar ela aqui. Pega ele, põe aqui na frente da abelhinha. Muito bom. Qual que a gente vai procurar agora? Esse. Boa, procura esse aqui então. Esse. Isso! Coloca aqui, ó, junto com o outro A. Muito bom. Tem mais A? Vamos ver. Esse daqui, vamos procurar ele? Cadê esse A? Muito bom, Peter. Pega ele e põe aqui, ó, junto com a abelhinha. Vou pôr aqui. Tá ótimo. E agora, qual A que tá faltando? Qual que a gente não achou ainda? Isso, vamos procurar ele. Cadê esse A? Muito bem. Esse não é A, não. Tchau, tchau. Tá. Aí, no fim do dia, depois desse dia de aula, depois eu posto o restante que eu fiz com ele hoje, tá? Eu posto na sequência, até para vocês terem uma noção do planinho de aula. Ele estava o quê? Procurando as letras A nos livrinhos, fazendo o som da letra A, que faz A. Olha, mãe, achei o A. Fazendo o som. E ainda tentando rabiscar a letra A no papel, né? Meio frustrado ali, porque estava saindo aqui um H, ele não estava conseguindo juntar os pontinhos. Assim, vamos subir a montanha, descer a montanha. Né? Que ele gosta de desenhar e agora ele está querendo escrever o que ele aprendeu hoje.
né? Que era a letrinha A. Então, isso já deu munição para ele, ó, de reconhecimento, de associação com o som, né? E de associação da maneira escrita também, né? Nós estamos falando de crianças pequenas, crianças com 3 aninhos. Eu não vou exigir que ela me escreva todos os 4 formatos da letra A. Não é esse o nosso objetivo, até porque a leitura, ela precede a escrita, né? Vai ter um treino quando eles estiverem um pouquinho maiores, mas super adequado à capacidade deles. Agora eu quero o quê? Que ele olhe e fale, esse faz som A, 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 A. Que ele reconheça, que ele olhe e que ele saiba que aquilo se trata de uma letra que tem o som do A, né? Então, aqui, olha só, podia ser com tinta, a gente fez aqui, ó, com o dedinho primeiro, né? Aí ele quis pintar colorido, né? A gente ia fazer com tinta, ele mudou de ideia, porque queria fazer colorido. Então, vamos fazer com giz, né? E aí, ficou aqui colorindo a letra A, que é uma atividade adequada para a idade dele. Então, continuando, primeira apresentação aqui na letrinha A, nos 4 formatos. Próxima coisa, tem uma poesia sobre a letra A. Então, aqui a gente tem, na letra A, Poesia das Abelhas, de Vinícius de Moraes, né? Já vou mostrar até o livrinho, que é bom que vocês tenham. E aí, ó, isso aqui é uma música, você pode pôr a música depois, mas você faz a leitura puxando a... Até o começo aqui da música fala isso, a abelha mestra e as abelhinhas, porque ela vai zunindo, ele tem toda essa sonoridade, né, do poema. E aí, a gente leu o poeminha das abelhas, né, ouvimos a musiquinha depois, não foi no mesmo momento da aula, foi depois, mas botei a musiquinha da abelhinha pra ele. E ele tá o dia inteiro da abelha pra lá e pra cá, procurando o som da letra A, né. Aqui, de apostila, foi isso que nós fizemos. Apresentação da letra nos 4 formatos, reconhecimento do som da letra, é o foco da aula, é o som da letra, né? O poema, que a gente vai trabalhar com ele ainda pra frente. Novamente, o reconhecimento da forma escrita, fazendo o som sempre ligado ao som. O som é mais importante agora, tá? E aqui a atividade com a letra. Amanhã... ou melhor, depois de amanhã, que amanhã a gente vai fazer matemática. A gente vai voltar aqui no sonzinho do A, agora circulando tudo que tem o som do A. Vamos achar o que tem o som do A? Aí a criança vai pegar o giz, enfim, o que for, e aí a gente vai falar para ela, alce, alce, começa com o sonzinho do A. Como é que é o sonzinho do A mesmo? A, vamos ver, alce. É o mesmo som, então, a alça começa com A, a criança vai circular. Mesma coisa, vamos lá. Abacate. Tem o sonzinho do A no começo? Ah, tem, então vamos circular. Todas as imagens, propositalmente, têm o som do A, tá bom? E aí a criança vai circular todas essas e começa a ter um repertório de palavras que ele já reconheceu. Puxa, palavras começam com A. Enquanto eu tô aqui na abelha, agora eu já tenho mais coisas. Palavras que começam com esse mesmo som, muito bem. Aí, ó, vamos lá, qual letrinha que é essa mesmo? É o A. Qual que é o sonzinho que o A faz mesmo? Aí a criança vai fazer A, se ela não lembrar, não tem problema, você faz. Repete comigo, então, vamos fazer junto? A, muito bom. Então, agora a gente vai ligar só o que fizer o A no início. Então, abelha, começa com o sonzinho do A, começa, então vamos ligar. Elefante, muda o tom de voz para que ela consiga perceber com clareza. Elefante. Ah, E começa com A. Não, então não vamos. Então, tudo aqui você vai arrastando. Você só vai ter os sons das vogais nessa apostila, tá? O que vai facilitar. Não vai ter uma casa, um bebê, enfim, nada no meio aqui que tem um som que possa te dificultar aí. Então, são os sons evidentes das vogais, tá bom? Vou terminar aqui a letra para vocês verem. Esse aqui eu mostrei para ele hoje também, só porque era colorido, ele queria ver essa página, né? Então, vamos voltar no reconhecimento das 4 formas. E essa é a atividade que a gente vai fazer das 4 formas. Ligar os pares, vamos ligar os iguais, né? Aqui é o treino de caligrafia, que ele vai fazer com o dedinho, vamos arrastando aqui, ó, 1, 2, depois aqui o traçado. Pode fazer com canetinha, pode fazer com tinta, enfim. O que a coordenação motora da tua criança estiver permitindo ali, que é isso que a gente vai trabalhar também no decorrer da pré-alfabetização.
Continuar a letra A para vocês verem completo, tá? Então, esse aqui já é mais material, já tem mais, pelo menos 1 ou 2 dias aqui. Então, eu faria esta com esta, reconhecimento, junto com um outro material, né? Esse daqui de reconhecimento também recobrando, caligrafia, identificação da palavra. Outro dia, vamos para o trecho do poema. Eu racho o poema para que a criança possa ouvir de novo, internalizar, procurar as letrinhas A. Então, aqui, ó, vamos fazer a leitura focando na letra A. Enquanto a gente leu lá a primeira, até dando um enfoque, mas não em todas as letras A, né? Aqui é o nosso objetivo. A gente vai ler para a criança com ênfase no som e ela vai encontrar e vai pintar o A. Então, vamos lá. Aqui nessa primeira linha, né? Vamos começar a trabalhar a noção de conjunto de palavras, né? A abelha mestra. Agora, a gente vai pegar palavras isoladas, noção de palavra. Isso aqui é árvore e eu tenho a palavra na frente. Abelha, palavra na frente. Estou trabalhando outro fundamento, que é a noção de palavra, dentro do método fônico, tá? Então, aqui na palavra árvore, tem A. Vamos procurar o A? Vamos fazer o somzinho de novo. Árvore. Acha aí, qual que dessas letrinhas aqui que é o A? É a primeira, vai lá e pinta de amarelo. Agora, vamos aqui, ó. Abelha. Tem 2, arrasta os 2, para a criança perceber, ela vai encontrar lá. Abacate. Olha só, noção de sílaba também, a hora que você vai pausando e vai falando. Isso tudo muito sutil, né? É no dia a dia que isso vai ficando claro para a criança. E ela vai lá identificando, pintando as letrinhas A. Vamos tentar achar, né, as letrinhas A? Vamos lá. Aí ela não achou, por exemplo, as abelhinhas. Então, ela pintou esse as aqui e esse A aqui. Vamos, ó, escuta de novo. E as abelhinhas. Você dá um enfoque. Arrasta o som do A. O vogal te dá muita possibilidade para isso. E aí, ela vai identificar pelo som, procurar a letra A naquela posição final da palavra, tá? E aí, a gente vai fazer nesse trecho aqui. Aqui, identificação de novo. Tem a vogal A misturada em outras. Então, ela vai procurar quais balãozinhos que tem aquela vogal, aquele sonzinho. Aqui, a gente vai trabalhar a mesma coisa, ela vai pintar todos os As nesse próximo trecho da figura. E ainda vai fazer uma atividade de interpretação. Então, a abelhinha, ela voa da rosa, então ela foi pra rosa. Pro cravo, vai lá pro cravo. Pode falar pra ela, a abelha, nomeia tudo, abelha, essa é a rosa, esse é o cravo e esse é o favo. Então, vamos lá. A abelha vai da rosa para o cravo, do cravo para a rosa, vai fazendo a rota da abelha. Da rosa pro favo e volta pro cravo. Então, vamos fazer o caminho que a abelha fez aqui nesse poeminho. Aqui, ó, vamos pintar a abelha de amarelo. Que bonitinha, amarelo. Olha aí a cor. Qual outra cor que tem o A? E aí, a gente vai trabalhar. Ó, você viram quantas coisas nós fizemos com um único fonema? Com uma única letra, que é a letra A. Outros conceitos importantes. Na verdade, outros não, né? Porque a literação, vocês já perceberam que a gente tá fazendo a apostila inteira, trabalhando na literação, para ficar claro o som. O que é a literação? É o som no início da palavra, o primeiro som da palavra, né? A literação pode ser do primeiro som, que é da primeira letra, pode ser da primeira sílaba, dependendo do que você está procurando, tá bom? Aqui a gente está trabalhando as vogais, então a gente está trabalhando a primeira letra. A literação, início da palavra, rima, fim da palavra. Sabrina, não fizemos muita rima, né? A gente está fazendo rima o tempo todo usando o poema, né? Então, por que os poemas são tão interessantes para as crianças, para a gente trabalhar com as crianças? Porque ele já vem esse combo completo, né? Então, ele vem essa sonoridade, essa facilidade de memorizar, porque combinam as palavras. Como assim combinam? Elas rimam, né? Então, nós temos as abelhinhas prontinhas, nós temos o jardim com o jasmim, temos o cravo com o favo, tudo dentro de uma história muito bonita, né? De uma maneira bem escrita. Então, é isso, por isso que a gente usa muito poesia na pré-alfabetização. Tudo certo até aqui? Deu para entender essa primeira formação, né? De apresentação da letra junto com o fone, que é o mais importante, a forma falada,
do som da letra, né? E esse reconhecimento e como isso funciona dentro da apostila, tudo bem? Um outro extremo também que, né, enquanto alguns oferecem apenas a letra bastão, né, maiúscula, os que já vão para um outro extremo das cursivas, né? Que eu vejo um problema nisso, pela capacidade da criança poder reproduzir de alguma maneira e também por encontrar facilidade de achar. Então, hoje ele já estava achando as letras A nos livros. Quais formatos? Maiúsculo e minúsculo, né? Que são o formato imprensa, né? Que você vai pegar um livro de historinhas e você vai encontrar esses formatos. Então, o mais simples geralmente funciona muito bem, tá? Então, apresente os 4 formatos, acredite, essa criança é capaz de reconhecer, né? Obviamente que ele não vai memorizar já todos os formatos. A hora que eu chegar com o E, com o O, pode ser que ele confunda. Então, a gente sempre apresenta e a gente relembra. Apresenta e relembra, apresenta e relembra. Outra coisa, é muito normal que a criança esqueça, tá? Que ela esqueceu o formato da letra, esqueceu o som que a letra faz, tá bom? E é normal que para algumas letras ela tenha alguma facilidade e para outras ela apresente alguma dificuldade, tá? Então, isso você vai ter que ser sensível aí na hora do teu ensino para conseguir perceber no que ela é boa e no que ela é ruim, para ajudá-la na hora de adquirir esse conhecimento com mais firmeza, tá? Então, às vezes tem esse desespero. Nossa, eu fiz a letra A inteira numa sentada só, ela não queria parar, não sei o quê. Mas você não dá tempo da criança sentar em cima daquele conteúdo, dormir com aquilo na cabeça, né? Então, fizemos hoje 3 folhinhas da apostila. Então, aquilo ficou rodando na cabeça do Peter durante todo o dia, né? Então, procurando no livrinho, fazendo som, tentando escrever. E na próxima aula, ele vai continuar no som do A, né? Então, aquilo vai se sedimentando, você vai dar tempo daquele conhecimento se assentar dentro da criança, né? Sem pressa para ir atropelando, não, já fez tudo, vamos pro E. Imagina, E e O a gente faz em 10 dias, né? 2 dias para cada letra e tá bom. Você não dá tempo daquilo se firmar dentro da criança. Então, às vezes, isso pode acontecer um pouco dessa pressa, pode atrapalhar, né, na lembrança da criança, porque o A e o são 5 vogais, mas a gente tem depois as consoantes e a coisa vai se acumulando, né? Então, é sempre muito interessante que aquilo fique o mais firme possível na cabecinha da criança. Então, tenha calma, tenha tranquilidade. Você já tem, quando você compra a apostila, você já tem ali toda a sequência que você precisa fazer, não precisa se preocupar de procurar atividade na internet, de ver o que combina e o que não. Então, o que você pode fazer? Você acrescente coisas. Então, eu não sei o que tem na tua casa, eu não conheço as habilidades aí da tua criança, o que ela gosta de fazer, se ela gosta de carrinho, se ela gosta de comidinha. Você olha para tua criança e pense, o que dá pra gente trabalhar com a letra A, né? Que eu gosto de fazer muito aqui que dá certo vamos pegar uma cestinha, a gente vai passear pela casa e vamos procurar coisas que começam com A, e aí a gente vai andando e isso não só com A, eu faço isso com as consoantes também, que eles amam, né? Às vezes eu já separo, vamos fazer uma feirinha aqui, né? Boto lá na mesa várias coisas, então só podemos recolher na cesta o que começa com a letra, né, que a gente está estudando. Então, vamos sair andando pela casa procurando coisas que começam com o som do A. Então, ela vai pegando, a gente fala, vamos fazer o som desse, pegou um lápis, né? O lápis começa com A. Vamos fazer o sonzinho dele pra gente ver se é A? Então, ó, lápis, olha o comecinho aqui. Não é o som do A primeiro, então esse não serve. Vamos tentar achar outra coisa. E assim você vai. Com os flashcards, tem muitas coisas que dá pra fazer, né? Vamos lá, fazer parzinhos dos sons. Já viu as vogais. Então, vamos fazer 2 com a letra A, 2 com E. Então, você tem que ir achando os parzinhos que tem o mesmo som, como se fosse um jogo da memória, né? Vamos identificar. Então, dentre essas imagens aqui que eu coloquei na mesa, quais delas tem o sonzinho do A? Vamos colocar dentro do potinho, só o que tem o sonzinho do A no início. E com esse tipo de coisas, você vai fazendo com que aquele conhecimento fique mais firme dentro da sua criança. Então, se eu tenho um conselho para te dar, tenha calma, tenha paciência, não tente fazer tudo correndo, mesmo que a tua criança queira, porque isso é uma coisa que as mães me escrevem muito. Sabrina, ela quer fazer a apostila inteira, a maior apostila quer fazer de uma vez.
Eu amo que eles amam a apostila e que eles querem fazer tudo de uma vez, os pais ficam super contentes, mas tenha um pouquinho de paciência, tá bom? Porque essa falta da maturação daquele conhecimento, sabe? Às vezes, lá na frente, a gente vai colher um pouquinho disso, né? Então, já tá num ritmo desde as vogais, que faz tudo rápido, né? E aí, Sabrina, esquece muito, confunde muito o som de tais letras, não consegue identificar o som tal, né? Às vezes precisa ter um pouquinho mais de maturação, de sedimentação daquele conhecimento dentro da criança, né? Então, faça isso, aborde do máximo de maneiras que você tiver na imaginação aí, né? Não, perceba que eu não tô falando de investimento, né? Compre muitos alfabetos para identificar, não é nada disso, né? Vamos trabalhar os sons, como? Com o que a gente tem na mão. Vamos lá, vamos pegar um livro de imagens, vamos falando os sons e ver o que tem A no início, vamos procurar? Sabrina, o que mais que eu preciso fazer na pré-alfabetização? Você vai ler para a sua criança, se você ainda não faz, você vai iniciar a leitura em voz alta, tá? Então, você vai ler todos os dias para a sua criança, né? De preferência, várias vezes durante o dia, porque nessa idade as leituras são curtinhas, os livros são curtinhos, né? Então, você vai investir em bons livros para a sua criança, para você ler com ela, livros que a história se repete, que eles amam. Você não precisa ter milhares, porque eles gostam dos livros repetidos. E isso é muito interessante, ter esse contato, né, com o livro, com as palavras, com a estrutura, memorizar aquilo. Então, ler os livros repetidos é muito interessante. E ler as poesias. Eu vou mostrar alguns livros de poesias aqui para vocês. Então, vamos lá. Começando pelos clássicos. Cecília Meirelles, ou Isto ou Aquilo. Tem tudo aqui. Se você tiver só esse, você já tem o suficiente, tá? Aqui vai trabalhar muitos sons. Olha a quantidade de poesia que você tem nesse livro aqui. São poesias da nossa infância, são poesias que eles vão guardar no coração, né? Olha, com muita literação, com rimas, com beleza, sabe? Com temas adequados. Então, ou Isto ou Aquilo, da Cecília Meirelles. Olha a situação do meu livro. É isso aqui, esse aqui já é o meu segundo, né? Mas é isso aí, tô no terceiro filho, né? Todas as marcações, ó. É isso. Aqui, A Arca de Noé, do Vinícius de Moraes, que tem o poema da casa, que tem o poema do pato, da porta, do relógio. Quem não conhece essas poesias? Eu lembro que esse aqui da Arca de Noé, eu li o pato pro Thomas, eu tenho até foto, porque eu começava a ler o pato, né? Aquele, lá vem o pato, aqui, patacolar, e ele começava a rir, e era um bebê, ele era um bebezão. E sempre nesse. Então, você vê como aquela sonoridade desse poema já mexia com ele, sabe? E não menosprezem as poesias, tá? Muito interessante que a criança memorize as poesias. Ela vai ter um repertório de palavras. Ela vai ter um repertório de cadência, né? De texto. Ela vai ter um repertório de rimas. Poesia composta em cima de rima, né? Então, você não tá trabalhando. Vamos ver o que rima. Casa com asa. Não, você tem poesia, que é uma coisa muito mais interessante, que é dentro daquele contexto, e ela vai estar, sim, trabalhando poesias, tá bom? Trabalhando rimas. Então, aqui, esse aqui é legal também, poesias que escolhi para as crianças da rotina. Esse aqui é uma antologia, então tem vários autores, tá? Nem todos eu gosto, mas tem bastante que dá para aproveitar aqui, tá bom? Então, ó, tem por temas, né, de cantigas, gente, trabalhar cantigas com as crianças, né? Enfim, vou falar de cantigas daqui a pouco, tem um outro livro que eu quero mostrar pra vocês. Então, aqui, ó, vem sobre bichos e bichinhos, aí tem lá, cada página é uma poesia de um autor. Esse aqui também eu gosto, tem uns poemas bem selecionados de autores consagrados, então é o Pé de Poesia. Aqui eu já vou ter poesias mais longas, tá bom? Mas é um bom livro para se ter, assim, para ter poesias selecionadas, né? Antologias. Sabrina, não tenho muita imaginação para tentar fazer alguma coisa diferente. Você vai comprar esse livro aqui, ó. Consciência Fonológica em Crianças Pequenas. E aqui, esse livro, ele funciona como? Ele tem várias frentes, né?
Então, aqui, ó, jogos de linguagem. Aí ele vai ter jogos de escrita. E aí que ele vai explicar, tá? Então, tem aqui, ó, 3A, ouvindo sons. E aqui vai ter todo o que você vai trabalhar aqui, qual o objetivo, tem toda a explicação de uma atividade. Isso aqui não é nada de atividade no papel, é tudo de brincadeiras e jogos que você pode fazer com as suas crianças e que você vai estar trabalhando consciência fonológica nelas, tá bom? Então, aqui, ó, tem muitas coisas, ó, jogos com rimas, aí aqui vai ter todas as indicações, né? Ah, o navio tá levando o quê? Então, são brincadeiras e jogos que você pode selecionar e fazer com a sua criança. Quero fazer uma coisa consistente, já comprei o livro e no fim do livro ele tem uma sugestão de cronograma. Isso aqui são para crianças maiores, ó, primeira série, que seria por volta dos 6 anos, tá? Porque a consciência fonológica é um negócio que a gente trabalha durante toda a alfabetização também, né? Então, tanto é que vocês vão ver isso acontecendo aqui nos outros materiais de alfabetização que eu vou mostrar para vocês. Mas você pode selecionar aqui o que você quer fazer. Não precisa ser nessa frequência ou tantos por dia. Você pode escolher um deles, né? E aqui ele tem, ó, uma planilha até, ó. Jogo de escuta, jogo de rima, consciência de palavra e de frase e por aí vai, tá? Lembrando, esse cronograma é para crianças mais velhas, tá? Um pouquinho, né? Além dessas das vogais. Mas já tem coisa aqui que você pode usar sim. Tá? Então, folheia, vai selecionando, fica aí com marca página e vai marcando aí quais que você acha que dá para fazer com essa criança, vai te dar muitas ideias. O que mais você precisa fazer? Você precisa trabalhar a coordenação motora dessa criança, tá? Então, você vai levar ela para brincar, você vai dar um baldinho com uma pazinha para ela botar areia dentro e fortalecer essa movimentação. Você vai dar massinha para ela brincar, argila para ela brincar, bolinha para fazer de papel crepom, você vai dar uma pinça para pegar as coisas, pinça fina, separar o feijão do milho, né? Você vai fazer atividade de coordenação motora, transvasando sólidos de um pote para o outro, líquidos de um copo para o outro. Esse tipo de atividade que você já vai colocando na sua aula. Então, todo dia a gente vai fazer uma atividade de coordenação motora, fora o parquinho e as brincadeiras, né? Então, tem bastante coisa para você trabalhar. Não precisa se preocupar em só querer fazer a apostila. Tem mais coisas. Muitas vezes as mães me escrevem, Sabrina, meu filho não gosta de pintar, pinta muito fraquinho, né? Claro que tem outras coisas. Pode ser até mesmo o material que você está usando, uma coisa ruim mesmo, né? Que ele tem que fazer muito esforço para conseguir chegar em algum lugar. Mas pode ser que ele não tenha força, que ele não desenvolveu a musculatura de uma maneira suficiente para fazer essas atividades no papel. Então, você precisa garantir que ele tenha essa possibilidade. E é com coordenação motora, com atividades de força, né? Contrária, que ele vai fortalecer essa pega, ele vai fortalecer a força de pressão no papel, né? Então, não menosprezem essas atividades, elas são muito importantes nessa fase das crianças pequenas, tá bom? Os 3 anos ali, 2, 3 anos, foca bastante nessas atividades, que elas são importantes. Eu tenho mais 100 coisas para falar para vocês, falei que ia ser super simples, mas tá simples, né? É que eu gosto de explicar. Outra coisa, lição do silêncio. Criança que não consegue se concentrar, não consegue sentar em paz na cadeira por 5 minutos. Obviamente que a gente tá falando de criança de 3 anos, você tem 15 minutos no máximo para fazer a sua aula, tá bom? Que ela vai ficar ali. É o que precisa, é o necessário para você fazer a lição do silêncio, né? Para a criança aprender a se normalizar. Para fazer uma atividade de coordenação motora, para fazer a atividade da apostila e ainda fazer uma atividade dessas para reforçar aquele conteúdo, né? Então, vamos pegar então as figurinhas que tem o som daquela letra que a gente estava conversando antes. Dá e sobra. Joga no Google aí, família de trigo, lição do silêncio, e aí você assiste eu falando sobre isso, como fazer, como funciona, para que serve, e é isso aí. Bom dia, queridos. Vamos fechar então, concluir essa primeira parte da pré-alfabetização, tá? Então, a pré-alfabetização, ela começa pelas vogais, sempre pelas vogais. Não, a gente começa pelo nome da criança. Não, claro que você pode escrever o nome do papel e ela começar a identificar as letras, fazer uma cópia do nome, enfim, nada contra. Mas a alfabetização, a pré-alfabetização nesse caso, começamos pelas vogais. Por quê? Porque a vogal sai livre pela boca. A, E, I, como a gente já falou antes. Então, é a parte mais fácil. E toda a sílaba vai necessariamente precisar de uma vogal para
consoar com a consoante. Então, a consoante vai soar junto com a vogal. A gente precisa primeiro da vogal, ok? A, E, I, O, U primeiro. Sabrina, meu filho já sabe as letras. Posso ir direto para a alfabetização? Ele já sabe o que é a, E, I, O, U. Então, eu não vou fazer vogais, nem consoantes. Eu posso ir direto para o outro? Ele tem 3, 4 anos, não sei. Quando eu digo que não, é porque é disso que a gente está falando. Saber as letras por saber as letras não é pré-alfabetizar. Você não fez uma correspondência, a criança não domina os sons, ela não consegue identificar qual que é o som no início da palavra e muito menos relacionar aquele som, né? Saber isolar aquele som na mente dela, identificar qual que é e relacionar ele com o grafema. Então, saber o alfabeto não me diz nada, tá? Precisa saber os sons e saber como relacionar o som com o grafema. Portanto, o que eu espero da minha criança quando a gente termina nesse processo de pré-alfabetização com as vogais? Que ela seja capaz de identificar o som e correlacionar esse som, que é o fone, lembra? Com o grafema, que é a letra. Então, ela vai ouvir escada. E ela vai falar, a escada começa com a letra E, né? Se ela falar iglu, começa com I. E ela sabe identificar qual que é qual, tá? Então, esse é o nosso objetivo. Memorizar A, E, I, O, U, memorizar a sequência do alfabeto, tem o seu valor, mas isso não é pré-alfabetizar. Eu preciso que aquilo faça algum sentido para a criança. Tá, o que quer dizer U? Entendeu? Que ela escute lá, Urano, e ela entenda que aquele som que faz no início daquela palavra corresponde àquele fone que ela conhece, que é o U. E aquele fone, aquele som, corresponde a uma letra. E essa letra faz aquele som. Então, é essa correspondência que a gente quer. Isso é pré-alfabetizar.